Bom dia, pastor Aloysio. Bom dia, Vital. Prazer. Então, pastor, nós gostaríamos que o irmão desse uma panorâmica aí, um panorama de como tem sido a Assembleia da Convenção aqui em Timóteo, na Primeira Igreja Batista de Acessita. Bem, aqui em Minas Gerais nós realizamos as assembleias de 2 em 2 anos, com caráter deliberativo. E a cada interstício, ou em anos que não tem assembleia deliberativa, nós fazemos uma assembleia inspirativa. Mas nós tornamos esta assembleia deliberativa em uma assembleia também inspirativa, com mensagens em todas as reuniões. Tivemos também momentos de louvor, culto missionário e noites evangelísticas, 2 noites evangelísticas. Então eu considero que foi uma assembleia marcante, significativa e inspiradora. É verdade, eu sou testemunha disso. A Assembleia está sendo muito inspiradora. Pastor, o irmão é um dos defensores aí do pastorado feminino, já colocou sua posição diversas vezes, até recentemente. Mas aqui em Minas, onde o irmão é o presidente da convenção, se decidiu não aceitar a filiação no Grêmio da Ordem dos Pastores. Como o irmão vê isso? Olha, Minas Gerais, na verdade, eu não me considero um defensor do pastorado feminino. Eu gosto de refletir sobre vários temas e mesmo temas polêmicos. Não faço uma defesa sem pressupostos bíblicos, uma defesa pessoal, não tenho interesse pessoal em consagrar alguém que seja membro da ordem. A minha questão é uma questão bíblica, porque eu entendo que a Bíblia não define contra o pastorado feminino. A Bíblia, a gente tem que analisá-la à luz do contexto que nós vivemos. Sempre foi assim e sempre será assim. Por isso nós temos novas traduções da Bíblia, senão não teria sentido, porque há uma dinâmica na vida. E a gente entende que os que interpretam contrariamente a consagração feminina ou ingresso na ordem dos pastores, nós sabemos que eles às vezes ou defendem com paixão ou rejeitam com paixão, mas muitos que são contrários, eles não conseguem interpretar a Bíblia à luz do tempo em que estão vivendo. E a gente sabe que muitos textos bíblicos foram aplicados à luz do tempo em que as pessoas estavam vivendo. 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala para a mulher estar calada na igreja, é óbvio que o contexto cultural é que o fez afirmar o que afirmou. Se fosse hoje, ele não diria o mesmo, creio eu, porque o tempo é outro. E a gente sabe que a mulher ocupou espaços em todas as áreas. Nós temos mulheres, inclusive, como diretoras de seminários teológicos, e a gente diz que elas não podem ser pastoras, então parece um casuísmo. Eu não vejo base bíblica, uma vez que se temos dom espiritual, o dom espiritual tanto tem o homem quanto tem a mulher, e o dom quem dá é Deus, e Deus usa para o fim que Ele quer. Mas infelizmente nós ainda limitamos a ação do Espírito Santo com nossas votações, com nossas posições. Minas Gerais se postou contrário, como já tinha feito há 10 anos. Eu sou presidente da convenção no momento e tenho uma posição divergente, mas também não faço e não fiz uma defesa ostensiva, mas escrevi um texto para que as pessoas contrárias refletissem e chegassem à conclusão de que, na verdade, esta posição radical contrária, eu creio que não há base para ela existir, a não ser a base cultural. Minas Gerais é um estado que tem uma cultura muito sólida, com raízes profundas, e só o tempo dirá. E eu creio que é uma questão só de tempo para que essas questões avancem e não haja mais essa radicalidade, como em outros temas nós temos visto este avanço. Esta é a minha posição contra essa questão.
quanto a esta questão. Pastor, Minas Gerais tem sido assim, digamos, quase que um exemplo com relação ao relacionamento denominacional. Eu, sempre quando termina uma Assembleia da Convenção Batista Brasileira, e eu tenho o livro dos mensageiros, eu faço uma análise ali dos números, principalmente com relação aos números, a participação financeira, relação de membros, relação de envio do plano cooperativo. E a gente compara eu comparei recentemente Minas Gerais com um outro estado que é muito maior, tem muito mais batistas, tem uma arrecadação muito maior, e Minas Gerais tinha enviado mais do que esse estado. Então, a gente faz esse tipo de análise, a gente logo se reporta da fidelidade do povo mineiro. Isso aí também é em função desse lado conservador, ou é porque vocês abraçaram mesmo essa causa batista? Eu creio que foi implantada em Minas Gerais uma cultura muito positiva no que diz respeito à cooperação denominacional. Desde anos idos, e passando por executivos como o pastor Bittencourt, que lutou muito para que houvesse essa fidelidade denominacional, então nós temos esses reflexos positivos. Durante 15 anos eu fui executivo, trabalhei na mesma direção, pastor Renê deu continuidade, e agora, quando nós demos posse ao nosso novo secretário-geral, pastor Márcio Alexandre, ele também é um homem de denominação, isso ajuda muito, mas os pastores também são muito envolvidos com a obra. As igrejas, portanto, se tornam cooperantes, e a convenção tem se mostrado fiel. É evidente que eu não posso negar que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, estamos vivendo um tempo de alguns conflitos, algumas dissensões no Estado, alguns grupos, esse reflexo do que está acontecendo no Brasil, não é? De movimentos, de levantes, isso tem acontecido em Minas Gerais, e eu creio que em várias partes do Brasil. E como consequência, foi votada a diminuição do plano cooperativo de 20% para 10%, porque as pessoas querem aplicar recursos no Estado, porque Minas Gerais ainda é um Estado com mais de 300 cidades sem uma igreja batista. Então, esta participação não deixará de ser feita, mas houve uma diminuição de 20% para 10% na participação com o plano cooperativo, mas tudo isso feito com transparência, né, sem qualquer segunda intenção, mas Minas Gerais continuará sempre sendo uma igreja, sendo uma convenção integrada no convívio denominacional. Muito bem, pastor. Eu não sabia dessa realidade aí, de vocês passarem para 10%. Pastor, eu tenho visto aí uma série de atividades de vocês, do conjunto mesmo do trabalho batista aqui em Minas Gerais. Surpreende o lado do ensino, o lado pedagógico secular, e também com um viés religioso, mas esse sistema mineiro de ensino é um exemplo. Por que aqui deu certo e não deu certo no Espírito Santo? Eu nem vou enumerar onde não deu certo, são tantos lugares. Por que aqui tem dado certo? Eu creio que a questão batista, e não só a questão batista, mas vou me referir a ela, é uma questão de gestão. Nós não temos gestores. E o que acontece? Por esta situação, as coisas vão acontecendo, e quando vem já foi para o buraco. Vou dar exemplos. Minas Gerais, nós tivemos um grande diretor, que foi o professor Armindo de Oliveira e Silva, já falecido. Durante 28 anos ele conduziu os destinos do colégio, e foi um homem sábio, um homem que era um gestor de fato, e naquela época a convenção, a junta não tinha muita visão, mas o pastor Bittencourt, que trabalhava com ele, era um grande gestor, e as coisas aconteceram, o colégio foi só crescendo. Depois nós tivemos uma gestão não tão bem sucedida, mas a convenção, através do executivo na época, que por sinal eu estava na função, fez uma intervenção
E o diretor foi pedido para que deixasse a função, e deixou a função num período relativamente curto de tempo. Então, quando se observou que o colégio estava começando a se endividar, a entrar em crise, então houve uma intervenção e nós colocamos interventores no colégio. Posteriormente, nós convidamos um reitor, mas um reitor que tinha prática, trabalhava ele na Infraero, e se trata do professor Valceni, que está à frente e demonstrando grande qualidade na gestão, principalmente. Então, a nossa questão para mim, até no pastorado, é gestão, não é pregação, não é aconselhamento, é gestão. Então, por que a igreja fica nanica lá, não cresce? Porque o pastor não é um gestor, ele é um pregador, então ele não sabe fazer a coisa desenvolver. Nós temos à frente das nossas escolas homens de Deus, pessoas preparadas, professores, mas não temos gestores. E aí a coisa vai para o buraco. Em Minas Gerais, nós acompanhamos, a junta é qualificada. Eu tenho formação em pedagogia, eu sou membro da junta. Então, nós procuramos colocar pessoas qualificadas, pessoas na área administrativa. Nós temos um conselho fiscal, que é um conselho fiscal atuante, que acompanha, que apresenta dados publicamente, e isto faz com que os reitores caminhem ali com muito cuidado, muita atenção, e por esta razão nós temos hoje mais de 10 mil alunos em 5 unidades: Belo Horizonte, Betim, Ouro Branco, Uberlândia, Contagem, e agora iniciando mais uma nova unidade no centro de Belo Horizonte, num dos bairros nobres. O colégio tem crescido, acaba de fazer agora uma parceria, muitos talvez não sabem, mas a Igreja da Lagoinha, por exemplo, que é muito conhecida no Brasil inteiro, acaba de fechar o seu colégio e passar os seus alunos todos para o Colégio Batista, inclusive anunciando de púlpito e colocando propaganda em seus programas televisivos, exaltando, enaltecendo a qualidade do ensino do Colégio Batista Mineiro. Eu creio que para nós isto é um grande ganho no que diz respeito ao ensino, não só o ensino secular em Minas Gerais, mas como o ensino teológico, que tem sido qualificado entre os melhores, e outras faculdades que o Sistema Batista de Ensino hoje tem colocado na sua pauta, e o colégio tem crescido muito para a glória e honra do nome do Senhor. Pastor, nós estamos falando aqui mais de convenção, o irmão já está olhando o relógio, mas eu não poderia deixar passar essa oportunidade sem falar daquela joia que tem lá em Juiz de Fora, a primeira igreja batista de Juiz de Fora. Como é que foi aquele crescimento todo, aquela coisa daquele ginásio, tudo aquilo que o irmão conta e que a gente ainda não viu, mas a gente fica sonhando? Como é que está lá a fazenda? Isso. Conta tudo para a gente, pastor. Ô Vital, como eu estou dizendo para você, a questão é gestão. Essa é a minha área. E eu tenho pós-graduação em gestão de empresa, eu tenho formação em várias outras áreas que não vem ao caso, e eu procuro aplicar isso na igreja. Eu, como executivo em Minas Gerais, eu dei prova disso, tirando a convenção de um patamar e elevando a outro com várias conquistas. E decidi deixar, porque eu entendia que meu tempo tinha acabado, fui para Juiz de Fora, uma igreja decadente, e fui para ajudar a igreja estava com 300 membros e uma frequência de 150, 120 membros, cultos de quarta-feira como a maioria das igrejas hoje, 15, 20 pessoas, e Deus me desafiou a ir para lá. Em 10 anos, Deus mudou a realidade da igreja e a gente saltou de um número de 300 pessoas. Hoje nós temos 2.600 membros em números redondos. Eu poderia dizer aqui que teríamos 4, 5 mil membros, mas nós temos um cuidado muito grande lá, porque nós temos um membro de inativos, um hall de membros de inativos. Então, se a pessoa não frequenta, não entrega os dízimos, ele vai para inativo. Eu não quero inchar uma igreja. Nós temos hoje uma igreja com 2.600 membros. Os cultos de quarta-feira que nós tínhamos lá 15, 20 pessoas, nós temos hoje 700, 800, 900 pessoas. Numa quarta-feira, num culto de 1h30 de oração e pregação da palavra de Deus. E aos domingos, a mesma coisa.
E você veja, nós hoje pagamos aluguel, pagamos R$35 mil de aluguel no melhor e maior espaço no centro da cidade. Ter uma igreja batista ali, a primeira igreja batista, é honroso para os batistas de todo o Brasil. E acabamos de adquirir uma fazenda agora por R$2.100.000. Para quê? Para que nessa fazenda a gente tenha capacitação, comunhão, lazer, mas acima de tudo, um trabalho forte na área social. E nós já começamos um projeto terapêutico na fazenda, parte da fazenda, onde nós temos lá já 14 internos sendo recuperados das drogas. Então, como eu disse, é uma questão de gestão. A igreja hoje tem programa de televisão, tem um programa de missões muito forte, um programa de ação social. Agora, como isso tudo aconteceu? Para mim são várias ações, mas principalmente capacitação dos membros. São os membros que produzem, não é o pastor. O pastor pode pregar muito bem e a igreja dele ser pequena. Ele tem que ser capaz de capacitar os membros para que eles façam o ministério que Deus tem para cada um deles. Esse é o segredo da primeira igreja batista em Juiz de Fora, e a gente está projetando para 2020 chegarmos a 10 mil membros e já estamos trabalhando nesta direção. O irmão no passado também se envolveu aí com a candidatura política, mas parece que o irmão desistiu dessa área. Eu fui candidato a deputado estadual, tive uma expressiva votação, 17 mil votos, para quem não tinha dinheiro, não tinha experiência, e graças a Deus eu me senti honrado, mas depois eu fui eleito presidente da convenção, e eu senti que não valia a pena misturar as duas coisas, porque eu ainda tenho o coração muito voltado para a obra denominacional, eu ainda me empolgo com a denominacional. Como eu fui eleito, eu deveria sair, inclusive agora candidato a deputado federal, mas eu abri mão e preferi apoiar outras pessoas com as quais eu tenho caminhado. Mas continuo entendendo que a política é o lugar de homens e de mulheres de Deus, sejam pastores ou não. Esse mesmo dilema entre mulher pastora e tudo mais é o mesmo dilema que se tem de pastor na política. Pastor não pode. Isso é coisa humana. Os grandes homens de Deus tiveram grande influência política, e até Jesus Cristo, que nós o chamamos de Senhor, ele foi um grande líder político, que Isaías diz: o governo vai estar sobre os seus ombros, ele vai governar. Nós fomos colocados na terra para governar e temos, infelizmente, aberto espaço para quem não tem o temor de Deus. Mas, para mim, neste momento, eu preferi estar na retaguarda apoiando pessoas tementes a Deus, mas vou apoiá-las ao invés de estar me candidatando. Muito bem, pastor. Então a gente agradece aí a oportunidade. Gostaríamos que o irmão finalizasse aí dando seu abraço para os batistas de todo o Brasil, aquele afetuoso abraço de Minas Gerais agora, de Juiz de Fora, mas o irmão não é Juiz de Fora só, é Belo Horizonte também, é Minas inteira. Na verdade, eu sou do estado do Rio, né? Vim do estado do Rio para estudar teologia em Belo Horizonte, e aqui fiquei e estou até hoje. E é um prazer receber o Vital aqui com a gente, ele que milita, né, em todas as instâncias denominacionais em todo o Brasil, e eu percebo também que você é uma pessoa voltada para a denominação, mesmo tendo as suas posições muitas vezes contrárias a de muitos outros, mas você é contundente naquilo que pensa, e isto é importante. Então, como presidente da convenção hoje, eu quero agradecê-lo, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que faz, e um forte abraço para todos que esta entrevista alcançará, dos batistas mineiros, que tem como lema Minas, um desafio. Se quiser se juntar a nós nesse grande desafio de conquistarmos este gigante que é Minas Gerais, nós estamos com as portas abertas. Um abraço a todos. Amém. Obrigado, pastor.